Olá, eu sou a Silvia Zago, advogada, professora e palestrante, e esse é o Além da Lei, o meu podcast feito em parceria com a ESA, a Escola Superior de Advocacia da OAB. E se você está ouvindo o Além da Lei pela primeira vez, esse é um podcast onde eu tenho tratado das demandas e desafios do universo jurídico e do advogado contemporâneo, que diariamente é provocado a construir novas formas de se pensar e de se entregar ao direito. Então, se você transita ou habita nesse universo, esse podcast é para você. Mas esse podcast também é feito pensando em você que é de outra formação e que do mesmo jeito tem sido desafiado pelas mudanças impostas pelas novas tecnologias e pela necessidade de desenvolvimento das habilidades comportamentais, também conhecidas como soft skills, e que tem se revelado como um diferencial de competitividade e como ferramenta de manutenção das nossas relações e dos nossos postos de trabalho. E então, se você pertence a outra tribo, esse podcast também é idealizado para agregar algum valor à sua vida e à sua carreira. E sendo você da área do direito ou não, aqui você vai encontrar um conteúdo de qualidade compartilhado sempre de forma leve, bem-humorada e regada a boa música. E se você quiser participar da construção desse conteúdo, envie sugestões de pauta para sileliaszago@gmail.com ou também pelas redes sociais, principalmente o LinkedIn e o Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago. E então, resumindo, nesse podcast eu tenho falado das demandas, dos desafios, das expectativas e das perplexidades que, de forma geral, têm afetado os profissionais de todas as áreas. Porque, independente da carreira ou da formação, depois de um longo inverno, estamos de volta. Mas esse gap, esse intervalo, teve uma justíssima causa. Não sei se você sabe, mas o Além da Lei deu um upgrade. Sim, e agora a gente também está no canal da ESA do YouTube. E para comemorar os 50 episódios do podcast e a estreia no YouTube, nós fizemos uma maratona de 50 dias, postando um episódio por dia naquela plataforma. Mas agora, passada a maratona, as eleições e a estreia do Brasil na Copa do Catar, estamos de volta. E para essa retomada dos trabalhos, eu escolhi um tema recorrente nos muitos espaços de conversa e de troca que eu participo. E mais recentemente, num curso de formação de gestores que eu ministrei para cerca de uns 80 gestores, esse assunto tomou corpo e me chamou muito a atenção o desafio que líderes e liderados têm enfrentado com essa nova forma de trabalho. E eu tô falando do trabalho à distância, do trabalho remoto, do home office e do anywhere office. E você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o título do episódio. E eu explico. Há quem diga que a relação com o nosso local de trabalho é um verdadeiro casamento. Nos últimos tempos, então, estão chamando até de família. Mas, sinceramente, com a alta rotatividade dos postos de trabalho, também conhecido como alto turnover nas empresas, essa relação, para mim, está mais para a transitoriedade de um namoro do que para a estabilidade de um casamento. E por isso, para esse episódio, eu escolhi o singelo nome de namoro à distância. E quem nunca experimentou esse tipo de relacionamento? Agora então, com as inúmeras formas de comunicação, redes sociais e plataformas de conexão, tem gente que está até casando à distância. E quando a gente remete essa forma de relacionamento para o nosso ambiente de trabalho, ou melhor, para a forma de desenvolvermos o nosso trabalho, isso não tem nada de mal, não tem nada de ruim, mas tem muito, muito de diferente, de inédito e de jamais experimentado. E nesse curso de formação de gestores que eu comentei há pouco com você, eu ouvi duas histórias que eu não sei se é para rir ou para chorar. A primeira
foi de um gestor de escritório no sul do país, que começou a achar meio estranho que um dos integrantes da sua equipe só respondia e-mails, enviava pareceres, contratos, e, enfim, fazia suas entregas sempre tarde da noite ou muito cedo, antes do galo cantar ou do expediente começar. Aí, esse gestor, incomodado com a situação, especialmente pelo receio de configurar a hora extra, começou uma investigação mais a fundo e descobriu que esse integrante da sua equipe, acredite, tinha uma vida dupla. Estava trabalhando em 2 escritórios ao mesmo tempo. E isso para acabar com a teoria de que um corpo não pode ocupar 2 lugares simultaneamente. A outra gestora, que também estava fazendo o curso, passou por uma situação ainda mais inusitada. Intrigada com o fato de que nunca conseguia falar com uma integrante da sua equipe, que por sua vez arrumava 1001 desculpas para justificar sua impossibilidade de atender ao telefone ou de abrir uma câmera de vídeo, também decidiu investigar e descobriu que a doutora também tinha vida dupla. Só que nesse caso, ela, além de advogada, também atuava no ramo da moda, ou seja, como vendedora de roupa feminina. Mas extremos à parte, a preocupação de todos eles com suas equipes trabalhando à distância era nítida. E dentre as muitas inquietações, eles falaram sobre engajamento, comprometimento, saúde mental, motivação, compromisso, entregas, conexão, cultura da organização e outros tantos temas desafiadores. Não só para a liderança, mas também para os liderados, porque vamos combinar que essa nova forma de trabalhar não veio com manual. E a responsabilidade de escrever esse roteiro, esse manual, recaiu sobre essa nossa geração. E se eu não estou errada, a meu ver, ele vai ter que ser escrito a muitas mãos e sob muitas óticas. E nesse sentido, uma das coisas que eu percebi foi uma recorrente cobrança pelos comportamentos esperados das suas equipes remotas. Desde estar disponível na hora de que for demandada, até abertura de câmera e maior interação com os colegas. Mas a reflexão que eu propus para eles, diante dessas cobranças e expectativas de comportamentos, é a mesma que eu trago aqui e que também pode ser útil para os processos de feedback. Ou seja, o que é que foi combinado inicialmente entre vocês? Foi combinado alguma coisa? Ficou claro quem vai fazer o quê? Ficou claro o que você, gestor, espera de cada um da sua equipe? Porque não adianta cobrar um comportamento ou uma atitude que não foi combinada. E cá entre nós, no que diz respeito a uma gestão efetivamente profissional, não adianta invocar argumentos do tipo: ah, isso é uma questão de bom senso, ou isso é óbvio. Porque essas percepções de óbvio e de senso comum são absolutamente pessoais e construídas a partir da história e das vivências de cada um. Portanto, o que você entende como uma questão de bom senso não é necessariamente o que o outro percebe ou o que o outro entende. Por isso, a necessidade dos famosos combinados, dos acordos de equipe, inclusive para evitar qualquer falha na comunicação ou frustração das expectativas de ambas as partes. Então, diante dessas inquietações que estão de fato impactando na performance das equipes e dos gestores, que já nem dormem direito, eu decidi trazer para esse episódio algumas dicas ou best practices, como se diz por aí, ou seja, as melhores práticas para a gente tentar minimizar os riscos e as perdas causadas pelo trabalho à distância. Sim, nós vivemos no mundo dialético. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Se de um lado são inúmeras e inquestionáveis as vantagens do trabalho remoto, de outro existem arestas que precisam ser aparadas e formas que ainda precisam ser desenhadas.
E isso se a gente quiser que esse modelo se sustente com o passar do tempo e com o passar da pandemia. E começando pelo básico do básico, eu pergunto: sua empresa, o seu escritório, está fornecendo a infraestrutura necessária para que você e sua equipe trabalhem remotamente? E aqui eu estou falando desde uma cadeira ergométrica, passando pela entrega de um bom laptop, até garantir uma internet estável, que a gente sabe que se tornou a nossa mais importante ferramenta de trabalho. Porque quando fomos obrigados pela pandemia a ir para casa do dia para a noite sem nenhum aviso prévio ou preparação, ainda se justificava a precariedade com que tivemos que fazer as nossas entregas. Inclusive, naquela época, conheci pessoas cujas empresas sequer tinham laptops suficientes para entregar para o seu pessoal. E nesse caso tiveram que sair às pressas no mercado para adquirir quase uma centena deles. Mas agora, passado quase 3 anos do susto, essa precariedade já não se justifica, especialmente nos casos em que as empresas e boa parte dos escritórios estão adotando em caráter definitivo o modelo de trabalho remoto de forma integral ou híbrida. Outro ponto de atenção e que tem sido objeto de muita preocupação, tanto de líderes quanto de liderados, é a comunicação, ou melhor, as falhas que têm ocorrido, principalmente quando se trata da comunicação através de e-mail, através de WhatsApp, ao ponto de uma das gestoras presentes no meu curso contar que o escritório dela decidiu abolir completamente a comunicação através do WhatsApp, o que é uma decisão para os sortes. Mas como a gente sabe que isso não é uma solução possível em todos os lugares e por uma série de razões, investir em cursos de curta duração para desenvolvimento de uma comunicação mais assertiva, e como comunicação assertiva quer dizer mais objetiva, mais clara e não violenta, pode ser sim um bom investimento de grande retorno a curto, médio e longo prazo. E outro dia, uma gestora das maiores empresas de eletrônicos do mercado me confessou que está sentindo falta de mais objetividade na forma de comunicação com sua equipe. Segundo ela, em tempos tão acelerados, não existe mais espaço para a gente ficar fazendo rodeio. Temos que aprender a ir direto ao assunto e expor de forma objetiva a situação, seja ela uma dúvida, um questionamento ou uma pretensão. Mas a assertividade não é um dos pontos fortes do brasileiro, que tem uma necessidade histórica e visceral de se sentir aceito e apreciado. Também não é para menos, né? Desde o começo foi educado a sempre ser bem bonzinho, se quisesse ganhar umas miçangas ou uns espelhinhos. Depois, passados mais uns séculos, tinha que ser submisso e ficar bem quietinho, se quisesse cair nas graças da professora da escola. E isso sem falar na educação familiar, predominantemente repressora. E nesse caso, podendo levar um ser humano a negar-se de tal forma e a tal ponto que ele acabava perdendo a própria individualidade e a capacidade de fazer escolhas e de tomar decisões. E tem um texto no livro Princípios de Negociação, escrito pelos brilhantes Rui Otávio, Rovigati Alírio e Marcelo Macedo, que explica bem essa tensão que se instala entre assertividade e submissão e que se desenvolve no nosso processo de educação. Segundo eles, a pressão da família, das escolas e das instituições em geral acabam moldando pessoas para uma vida em sociedade, ou seja, com comportamentos socialmente aceitos, o que é de se esperar, mas que também acaba produzindo indivíduos não assertivos, porque uma vez adultos, partimos do princípio que o exercício da nossa vontade pode gerar algum risco ou contrariar alguma cultura ou regra social que exige que sejamos dóceis e obedientes, ou seja, que a gente não incomode ninguém com os nossos quereres. Então, agora, para virar essa chave do dia para a noite,
Não está sendo fácil para boa parte de nós. Mas a gente não pode esquecer que, de regra, quando eu digo sim para o outro, eu estou dizendo não para mim mesma. Por isso, o grande desafio quando se fala em assertividade é equilibrar esses dois pratos. Ou seja, os meus desejos e interesses diante das necessidades do outro e do meio em que eu vivo. E quando a gente fala em comunicação, a gente também não pode esquecer que conceitualmente uma comunicação eficaz é uma via de mão dupla. Então, o gestor também tem sua cota de responsabilidade nesse processo. E outro dia uma amiga, que é coordenadora de uma área jurídica corporativa, me contou que o diretor jurídico para quem ela responde chega a passar uma semana inteira em absoluto silêncio, quase fingindo de morto. Tudo bem que saber delegar, dar autonomia e confiar na sua equipe é cada vez mais preciso e necessário, mas não nesse nível, né? Isso aqui tá mais pra partiu praia. Por isso que não é sem razão que hoje em dia, nesse modelo de gestão à distância, a gente não está mais falando em presença, mas sim em conexão. O gestor tem que estar conectado com a sua equipe. E uma ferramenta que eu acho bastante eficaz vem dos métodos ágeis de gestão e que propõe a realização de reuniões diárias de alinhamento, preferencialmente logo no início do expediente e por não mais do que 15, 20 minutos. E além do alinhamento das atividades do dia, eu vejo também como uma excelente oportunidade para se manter em contato com as equipes e imprimir uma motivação e um bom ânimo para aquele dia. Mas para isso o gestor tem que ter uma clara noção do seu papel e da influência que ele exerce, que ele imprime na equipe. E para além disso, tem que ter prazer em ser instrumento de motivação, inspiração e obtenção da melhor performance do seu time. Mas, como eu disse no início, não adianta cobrar aquilo que não foi combinado, né? Então, uma das boas práticas que deve ser implementada, até mesmo junto a equipes que trabalham presencialmente, é a definição de metas acompanhadas de métricas de avaliação de desempenho. Com esse tipo de prática, que passa longe do microgerenciamento, não importa se você performa melhor de manhã na hora do almoço ou no final do dia. O que importa é se você entregou aquilo que foi combinado. E talvez, mas só talvez, tá? Essa prática também seja uma solução para uma das mais novas trends, ou seja, tendências do mercado de trabalho, especialmente entre o pessoal da geração Z, também conhecidos como nativos digitais, que é o quiet quitting, que provavelmente você já deve ter ouvido falar, porque viralizou nos principais veículos de comunicação globais, tipo The New York Times, Washington Post, BBC News, sem falar no TikTok, onde esse tema virou uma febre. Mas para quem não ouviu falar, quiet quitting é uma expressão que sugere que as pessoas trabalhem somente para aquilo que elas foram contratadas, somente para aquilo que está dentro do seu escopo de trabalho. Então, nesses casos, nada melhor do que ter muito claro quais são as metas que se deve atingir e a performance que se espera daquele time e daquele colaborador. Porque assim ninguém se sente prejudicado, traído ou frustrado. Mas abrindo parênteses, quem não deve estar gostando nada dessa trend é o Elon Musk, o atual proprietário do Twitter, que está demitindo os funcionários que não aderirem a uma cultura de trabalhar longas horas em alta intensidade.
Exatamente! E isso em tempos nos quais até a OMC, a Organização Mundial da Saúde, tem se preocupado com o equilíbrio, qualidade de vida e saúde mental do trabalhador. E que cada vez mais se busca um estilo de liderança humanizada. Fecha parênteses. Mas outro dia, mais um gestor me procurou para dizer se eu tinha alguma sugestão para engajamento de uma grande equipe, cuja maioria foi contratada durante a pandemia e desde então só trabalha no sistema remoto. E aqui, a meu ver, na verdade ele tem dois problemas. O primeiro é com o engajamento entre os próprios membros da equipe e o outro é na assimilação da cultura e dos valores da empresa. Porque assimilar a cultura e promover a integração do time é bem mais fácil quando estamos todos dentro de um mesmo navio, dentro de um mesmo barco. O duro é quando cada um pega o seu caiaque e passa o dia, a semana e às vezes até o mês inteiro na sua própria praia. Mas como esse problema tem sido enfrentado por inúmeras empresas e escritórios, já começou a surgir um bom material de apoio e algumas recomendações de práticas para suprir essa demanda. E aqui vão algumas delas. Por exemplo, o reconhecimento por parte das lideranças de um bom desempenho individual, do atingimento de uma meta importante por alguém da sua equipe, que, vamos combinar, está para além da gratificação financeira. Segundo a consultoria Towers Watson, o funcionário que é reconhecido por seu gestor possui um desempenho superior a 60% se comparado com os outros coleguinhas. Outra forma também é propondo o compartilhamento de projetos entre membros da equipe, tipo na escola quando a gente fazia trabalho em grupo, lembra? Outra boa medida são os encontros presenciais, semanais ou quinzenais. E eu conheço uma empresa que está adotando essa prática e no único dia da semana que todos vão para o escritório, eles preparam um café da manhã especial para receber o pessoal e proporcionar um momento de reencontro e conexão que tem dado bons resultados. Eventos online com todo o time também são uma boa pedida. Um exemplo é convidar alguém, que até pode ser um escritório parceiro, para dar uma palestra sobre um tema específico ou fazer uma roda de conversa online para discutir determinado tema, que além de integrar a equipe, ainda promove o aprendizado. E existem também algumas ferramentas tecnológicas para promover alguns jogos, gincanas e outras atividades para a integração das equipes e também manutenção da cultura organizacional. Um canal onde você pode encontrar inúmeras dessas ferramentas é no site do pessoal do Collaboration Superpowers, que tem ajudado pessoas e empresas a trabalhar juntas de qualquer lugar. E o melhor é que cerca de 95% dos recursos que eles propõem, o acesso é gratuito. Portanto, isso aqui não é uma merchan, acredite, é só uma dica de um espaço bem bacana, onde a gente pode encontrar vários meios e ferramentas para promover, ou pelo menos tentar, o engajamento das equipes sem nenhum custo, mas claro, com uma boa dose de boa vontade de todos nós. E para terminar esse episódio e fechar esse tema com chave de ouro, vale a pena a gente reiterar, falar de novo e, se for preciso, até desenhar sobre a importância da delegação e empoderamento das equipes, especialmente nesse modelo de trabalho e de gestão à distância. Não é fácil? Não, porque ainda não tem almoço de graça. Principalmente para aqueles que vieram de uma cultura de microgerenciamento, de um modelo de gestão top-down, de comando e controle. Porém, ainda que não seja fácil, também não é impossível. Hoje, como nunca antes na história das relações de trabalho, é necessário, urgente e fundamental
para a saúde financeira das empresas, para a saúde mental dos funcionários e para a qualidade das entregas dos gestores. Virar essa chave e apostar na capacidade individual de cada profissional. E a delegação não precisa ser feita do dia para a noite e nem em todas as atividades e esferas de tomada de decisão. Tipo o gestor da minha amiga que partiu praia. Dá para ser feita de forma gradual para determinadas atividades e dependendo da complexidade das decisões e da capacidade da sua equipe, da maturidade da sua equipe. Tipo quando a gente define alçadas de aprovação. Por exemplo, para aprovação de uma compra ou de um contrato até R$50 mil, basta a assinatura de um diretor e um procurador. Porém, se o valor for acima de R$100 mil, nesse caso, então serão necessárias as assinaturas de 2 diretores estatutários. Ou então, se formos numa gestão familiar, para que o filho adolescente saia com seus amigos no final de semana, basta a aprovação da mãe. Mas se for para viajar com a moçada, daí tem que passar também pelo crivo de aprovação do pai. Pegou a visão? Então, existe sim formas para se delegar com responsabilidade e limites. E ao mesmo tempo reconhecer a capacidade dos membros da equipe, dando autonomia no desenvolvimento dos seus trabalhos e imprimindo maior agilidade nos negócios. Por fim, vale a pena lembrar que estamos experimentando tempos incertos, mutantes e voláteis, onde essas novas formas de trabalho estão sendo submetidas a severos testes para ver se atendem ou em que medida atendem os anseios e demandas do mercado, dos empregados e dos empregadores. Portanto, a melhor forma para a gente enfrentar esse momento, esses movimentos e esses desafios é a humildade que a gente deve ter diante do desconhecido e daquilo que está em construção. Ainda não estamos de posse de todas as respostas. Por isso, a importância de uma postura adaptativa que tem a ver com flexibilidade, com criatividade e preparo para dar respostas rápidas às constantes mudanças de cenário. Porque, como disse o escritor francês Anthony de Saint, o futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas sim um lugar que estamos construindo. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Eu tô bem feliz por ter voltado a dividir essas reflexões com você. E se você gostou desse conteúdo, se fez algum sentido para você, compartilhe com um amigo. Abraços, saúde e até o próximo podcast. First thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds.
'cause there ain't no one for to give you no pain. With its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La, la, la.